Possui certa quantidade de bolinhas de gude e algumas latinhas onde guardá-las. Ao colocar 4 bolinhas em cada lata, sobram 2 bolinhas. Mas quando colocou 5 bolinhas em cada lata, a última ficou com apenas 2. Podemos afirmar que todas as latas ficariam com o mesmo número de bolinhas se ele tivesse. Ele quer saber, galera, qual é a quantidade de bolinha que o cara tem para quando ele dividir nas latas não sobrar. Então, a primeira missão é calcular o número de lata. Aí, essa ilustração que eu coloquei aqui, ela não existe. Eu coloquei aqui para a gente ter uma noção aqui da jogada que a gente vai fazer. Primeiro, a gente tem 2 valores desconhecidos. Aí eu falei para vocês, vamos representar por 2 letras. Então, tá aqui, ó, x e y representam os 2 valores desconhecidos. Beleza? Aí, Luan, quem vai ser o x? O x, galera, vai ser aqui a quantidade de bolinhas. Então, vamos colocar aqui que o x representa a quantidade de bolinhas, beleza? E o y representa a quantidade de latas. Então, está aqui os 2 valores desconhecidos, representado por 2 letrinhas. Fechou? Agora, olha a jogada que a gente vai fazer. Se você olhar essa ilustração que eu coloquei aí, que ela não existe, eu coloquei para a gente ter uma noção. Se você analisar a figura, você tem um total de 8 bolinhas, juntando as 2 latas. Concorda comigo? Então, olha lá, juntando as 2 latas, eu tenho o quê? 8 bolinhas. Mas como eu posso encontrar, Luan, essas 8 bolinhas? Você concorda comigo que é 4 bolinhas em cada lata, multiplicado pelo número de lata? Então, observa aí com carinho, ó. Dá uma analisada com carinho. Eu tenho 8 bolinhas que eu encontro da seguinte forma. O 4, que é o total de bolinha por lata, vezes o número de lata. Ou seja, galera, como é que eu posso encontrar nessa situação o total de bolinha? Eu posso afirmar que o total de bolinha é o número de bolinha por lata. Tá aqui, ó, 4, ó, multiplicado pelo número de lata. Então, como eu faço para encontrar o total de bolinha? É o número de bolinha por lata, que aqui no exemplo foi 4, vezes o número de lata, que aqui foi 2. 4 vezes 2 deu 8 bolinhas, que é o que você está vendo. É esse raciocínio que eu vou utilizar para modelar o meu sistema. É com esse raciocínio que eu vou montar o sistema com as informações que a questão deu. Então, vamos lá. Modelando o nosso sistema. O total de bolinha, x, é o número de bolinha por lata. Na primeira situação, ele colocou o quê? 4 bolinhas em cada lata. Então, vai ficar 4 vezes y, que é o total de lata, percebeu? É 4 bolinhas por lata, que é y. Só que a questão falou que sobraram 2. Ou seja, ainda falta 2 para o total. Então, esse 2 você vai somar. Então, tá aí a primeira equação. 4 bolinhas por lata, 4 bolinhas por lata y, mais 2 bolinhas que sobraram. Tá aí a primeira equação, beleza? Agora, a gente vai modelar a segunda equação. Mas quando colocou 5 bolinhas em cada lata, a última ficou com apenas 2. Ou seja, galera, a última lata, ela não recebeu 5 bolinhas. Então, não são todas as latas que tem 5 bolinhas. São todas com exceção de uma. Então, olha o que você vai fazer. O total de bolinha x é igual a 5 bolinhas por lata, só que não é todas as latas que recebem 5 bolinhas. Uma lata tem 2. Então, o 5 não multiplica o y. Ele multiplica y menos 1. O que é menos 1? É a latinha que não recebe 5 bolinhas. Eu estou retirando ela. Só que as 2 bolinhas que ela recebe, você adiciona bem aqui. Pronto, galera. Está modelado o problema. Fechou? Beleza? Está aí um sistema um pouquinho complicado de montar, mas a ideia foi essa aqui desse esqueminha que eu montei de amarelo, com uma ilustração para ajudar no nosso raciocínio. Agora a gente vai calcular o y, que é o total de latas. Para achar o y, a gente vai resolver o sistema pelo método da comparação. Como é a comparação? Quando 2 letras estão isoladas,
na equação 1 e na equação 2, basta igualar os dois valores de x. Então, aqui você vai fazer o seguinte, ó. Qual é o primeiro valor de x aí? 4y mais 2. Só que o x é o mesmo. Aí tu iguala com o x da segunda equação. 5 vezes y menos 1 mais 2. Beleza, galera. Agora, calcular o y aqui, ó, para achar o número de latas. Faz aqui a distributiva, ó. Então, vai ficar... O lado esquerdo só repete, né? 4y mais 2 igual 5 vezes y dá 5y, 5 vezes menos 1 dá menos 5, mais 2. Beleza, rapaziada? Garotinho, bem aqui essa conta para agilizar. Menos 5 mais 2 dá menos 3. Aí eu vou jogar a galera do y para a direita e quem não tem y para a esquerda. Então aqui vai ficar 2. O menos 3 negativo passa para cá positivo. Aí aqui vai ficar 5y menos 4y. Fechou? Aí aqui vai dar 5 e aqui vai dar y. Então, o y, que representa o total de latinhas, é igual a 5. Aí, o que a questão perguntou? Quantas bolinhas deveriam ter para que não sobrasse? Para não sobrar, o número de bolinhas tem que ser divisível pelo número de lata. E ser divisível, a divisão, o resto dá zero, não tem sobra. Então, a gente vai nas alternativas, ver qual é o número que é divisível por 5. É o 36? Não. É o 42? Não. Número divisível por 5 termina em 0 ou 5. Aqui termina em 9? Não. Aqui termina em 3? Não. Aí sobrou uma alternativa que é divisível por 5. Então, a nossa resposta vai ser 55 bolinhas. É o número que não teria sobra. Beleza, galera?